Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura, professor de filosofia, e hoje nós iremos falar sobre o significado de autotranscendência. Será que o ser humano é o único capaz de auto se transcender ou de pensar nessa característica? E aí nós percebemos que os filósofos vão pontuar que sim, apenas o ser humano se coloca como uma das constantes do comportamento humano, é a de superar e transcender sistematicamente o comportamento dos animais, é por meio da palavra, por meio da diversão, por meio da liberdade, por meio do trabalho, por meio de tantas outras coisas, nós nos transcendemos. Não somos apenas o corpo, não somos apenas a fome, não somos apenas a sede ou a vontade de dormir. Nós somos ideias, somos imaginação, somos criatividade, e a cada vez mais nós temos esse desejo de se autotranscender, de sair de nós mesmos. Então, aquilo que é, porém, mais singular em todas as expressões do agir humano é outro tipo de superação, de transcendência, que não está justamente voltada para o exterior, para os outros seres vivos, mas isto sim para o interior ou para o próprio homem. Nós começamos a questionar a nossa própria existência e nós queremos sair de nós mesmos. Este é em tudo o que faz e procura superar a si mesmo. É muito interessante nós, vez por outra, queremos superar os outros, né? Muito, às vezes, na sala de aula, o aluno quer tirar nota maior do que outro aluno, superar o outro, ter o concorrente. Mas quando nós vamos analisar filosoficamente, nós percebemos que esse desejo é intrínseco ao ser humano de superar a si mesmo. Desde os antigos até os contemporâneos, essa necessidade de autotranscendência está inerente, está intrínseca ao ser humano. E aqui nós vemos o ser humano marcado pela autotranscendência, e aí nós temos correntes filosóficas que nos ajudam a entender quais são os caminhos que o ser humano foi procurando. Então, nós encontramos três opiniões dos filósofos odiernos, né, dos filósofos contemporâneos que estão em voga sobre a autotranscendência. O primeiro é a autotranscendência que tem por objetivo o aperfeiçoamento do sujeito que se autotranscende por meio da meditação, por meio da filosofia, por meio dos estudos, por meio da oração, por meio de várias capacidades, o ser humano ele vai criando meios para se autotranscender. E aqui nós podemos encontrar, claro, os grandes filósofos que saíram da caixinha e aí foram colocando as suas outras possibilidades de pensamento, né, o Platão, o Aristóteles, o Plotino, ou então os místicos também. Aqui nós chamamos de solução egocêntrica, porque o ser humano ele vai caminhando com seus próprios passos, com o desejo de autotranscender. Já nós temos também aqueles que pensam, não, o ser humano ele não pode se autotranscender sozinho, ele precisa do meio social, da comunidade, do grupo. Então, o objetivo desse segundo é o aperfeiçoamento da comunidade, de toda a humanidade, e aqui nós temos uma solução chamada de filantrópica. Então, se a comunidade, se a sociedade, ela não consegue sair das mazelas de pobreza, de fome, de miséria, como é que ela pode se transcender ou autotranscender? É necessário, então, uma solução filantrópica, algo que mova a comunidade como um todo, e não apenas o indivíduo. Então, nós saímos da solução egocêntrica, né, de caminhar sozinho, para uma solução filantrópica. E o terceiro caminho desses pensadores são aqueles que dizem que é o objetivo primário de tudo para que haja uma verdadeira autotranscendência do ser humano, não pode ser por ele mesmo e também não pode ser pela comunidade. Então, é Deus, Deus que organiza todas as coisas, Deus que dá a graça para que o ser humano chegue a essa capacidade de transcendência. E aí nós chamamos essa fase de solução teocêntrica. Então, nós temos aí três soluções apontadas pelos filósofos para atingirmos a transcendência. Primeiro, a solução egocêntrica, né, o próprio sujeito caminha por si só. O segundo, não, o sujeito não pode caminhar por si só, tem que ser a comunidade que vai transcender, né, como um todo. Então, é a solução filantrópica. E, por fim, nós colocamos os pensadores, os filósofos,
que dizem que é Deus que dá a graça para que haja uma verdadeira transcendência. Então, é a solução teocêntrica. E aí, qual é dessas três soluções que você mais se interessou? Qual seria a corrente filosófica que você já caminha ou que você caminharia para se chegar à transcendência? Então, muito obrigado por esse vídeo e nós nos encontraremos dando continuidade ao problema antropológico.